Agora, ô Vitão, quero ver você responder essa aqui, ó, do Ferreira SRN. Ele fala o seguinte: reclamem menos da CBF e paguem as dívidas, tá? Eu não tenho que pagar nada. E uma coisa não tem. Calma. Eu pago as minhas dívidas. Eu pago as minhas. E tô no vermelho também, mas eu pago. As minhas dívidas eu pago. Estilo Raul Seixas, devo, não nego, pago quando puder. E tô podendo cada vez menos. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que aconteceu foi um escândalo fétido, uma coisa absurda, abjeta. A CBF, que em tese organiza 2 competições, disse o seguinte: o brasileiro, que vocês ficam mentindo aí a vida inteira que vale mais, são 38 rodadas, um time disputa para ganhar a Copa do Brasil e o outro disputa para não cair. Aí ele inverte o jogo e fala, você que se dane vai disputar aí, e o que eu falei não vale nada, decidi em 5 de janeiro. Aconteceu foi um escândalo, uma coisa nojenta, asquerosa, e se eu sou o Corinthians não mudar no STJD, não entra em campo. Não entra em campo, entra na FIFA, porque isso é um escândalo, é uma vergonha, uma indecência. Uma coisa tem a ver com a outra. As pessoas, esse é o país da falsa simetria, né? Corinthians não pagou o Cuiabá pagou o Walter? Então, eu respeito quem fala igual para todos os times. Quem só fala de um time é só coisa de gente canalha e clubista. Porque bate em Chico, bate em Francisco. E o Corinthians não pode ser. É um absurdo não ter fair play, mas não existe fair play financeiro. Né? Você não pode punir alguém por uma lei inexistente. Só falta essa, né? Você tirar ponto de alguém uma lei que não existe. Só falta essa. Agora, o que fez a CBF é um escândalo completo, indecente. E parabéns à torcida do Corinthians que gritou contra esse lixo. Espero que nunca mais use o CT do Corinthians e que o nosso Edinaldo seja considerado pessoa não grata no Corinthians. O que ele fez é um escândalo. A CBF não deveria chamar a Confederação Brasileira do Flamengo. E eu sou da CBF, não do Flamengo. O que o Flamengo fez foi que os 20 clubes fariam. Pensaria em si. Então eu não posso culpar alguém, o que eu acho ridículo, só o espaço que é dado para um cidadão que morde virilha em público e que quer se eleger domingo e usa a imprensa para fazer campanha, né, com a sua massa ali, que ele vai ter que ser votado domingo. Então eu acho isso patético, mas eu não sou o Alberto Diniz para dar aula de jornalismo, é só a minha opinião que eu estou dando aqui. Sou convidado para dar opinião, eu dou minha opinião. E sobre o Gabigol, queria dar um pitaco no comentário do nosso faraó da Record, eu concordo com 90% do que ele disse, o que faz ele ter 90% de razão, né, Danilo? Mas eu acho que o Felipe Luiz foi mal ontem. Não acho que o Gabigol jogou muito bem. Eu acho nesse ponto aí. Eu não acho que o Gabigol foi muito mal, foi péssimo, mas assim, se comparar com o Héctor do Corinthians, ele reincorporou o Nunes. Ele teve a grande jogada de chaleira ali, que ia ser o golaço do dia, ia ser um baita de um golaço. Só que assim, o Corinthians tinha 2 laterais muito fracos, né? O Fagner, que tá mal faz tempo, e o Hugo, que é café com leite, pensando no sábado, e ele tirou o Gonzalo Plata, que é um velocista pelo lado. Para encaixar o Gabigol no esquema. Eu acho que o Corinthians teria mais dificuldade com o velocista pelo lado. Não estou nem falando da questão técnica do Gabigol, que foi uma atuação normal, não foi uma atuação do velho Gabigol, nem do Gabigol recente, que era uma nulidade. Mas acho que taticamente não foi um erro bizarro, como foi os do Ramon Dias aqui, que a gente já falou, mas acho que um velocista como o Gonzalo Plata, se tivesse no bom dia, óbvio, né, faria mais diferença para o Flamengo ontem, quando ele jogava com o Losango, que tinha que ter os laterais marcando e atacando. E eles não marcaram nem atacaram. Ao ponto que o Mateuzinho melhorou o time. Olha, você falou aí do Marcos Braz, que sim, está fazendo campanha para continuar na política, ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele reclamou pra caramba da arbitragem ontem depois do jogo. Vamos ouvi-lo. Em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance, então eu não quero, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dar um amarelo numa jogada para um, não dá para outro, eles vieram para cá. Não vem na má intenção, ninguém está falando aqui de má intenção, nada disso, estou sendo claro aqui, mas vem pressionado porque é essa vergonha que está, e eles também não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa, e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer
uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui querendo dar o norte disso aí. Eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. Não, eu falei na entrevista coletiva ontem. Falei que estava sendo que esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionada. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Dá pena. Falta de critério, falta de tudo. Falta de tudo. Agora, não adianta ficar falando, a gente fala, graças a Deus eu estou falando aqui, em cima de uma vitória do Flamengo. Porque se fala em cima de derrota, tá querendo terceirizar, tá querendo dar desculpa. Como assim? Não dá. Eu não sei onde é que vai parar. Muito bem, tá aí o Marcos Braz desabafando contra a arbitragem hoje. Olha, eu tenho cátedra para falar. E quando eu apoio minha caneca aqui, eu não sou contra o VAR, ou contra a arbitragem eletrônica. Agora, contra com esse software que eu sempre falo aqui, que venderam como se fosse vindo da NASA, e na verdade é aqui da Galeria Pagé, para quem conhece aqui em São Paulo, isso eu não acredito. Então, se estava impedido ou não faço a menor ideia. Podia estar, podia não estar, podia ser qualquer coisa esse lance aí. Então, isso eu reclamo. Agora, o restante da arbitragem, você acha que tem alguma questão relevante aí? Você acha que é choradeira, Danilo? Bom, o Braz mistura duas questões diferentes por conveniência. Primeiro, a questão do VAR. Eu não lembro de ele ter reclamado quando o gol do Flaco Lopes, que foi anulado por mesmos centímetros, salvou o Flamengo de uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil. Agora ele fala, é o frame, faz quando quiser. A gente sabe que o VAR tem essa questão de tecnologia e das linhas traçadas em 300 gols. Isso aí acontece em toda a rodada. Eu mesmo já falei mais de uma vez, eu acho que com o VAR, se você tem a câmera, se você tem a tecnologia e traçar a linha, essa regra de impedimento do jeito que ela é feita, não serve mais. Eu sei, ontem foi feita a regra, foi traçada a linha, dá para ter a discussão, foi no ombro, foi não sei o quê, mas do jeito que foi ali traçado, é um humano traçando e foi dado como impedimento. Ok, eu acho que isso tinha que mudar. Agora, misturar a arbitragem, que aliás eu não achei nem perto de ser ruim, tem lances polêmicos como todos os jogos, mas eu achei uma arbitragem que dá para passar de ano tranquilo. Aí você mistura a arbitragem com a questão do que ele chamou de chororô por conta do calendário, sem contar que é um pouco cara de pau falar chororô do calendário, porque é bem claro, e para mim, assim, não tem muita dúvida que essa decisão da CBF é completamente absurda. Porque você já tinha um regulamento combinado, um calendário combinado, e se tivesse mudado a data sem prejudicar ninguém, ok, vamos fazer um jogo justo em que o Corinthians e o Flamengo vão ter todos os jogadores à disposição da seleção, vamos mudar o jogo para uma data tal. E aí você muda para a data quando não prejudica ninguém, beleza. Mesmo que não tenha concordância, a gente fala, é o bom senso, é a CBF brigando pelo seu produto, que é a Copa do Brasil. Agora, a partir do momento que ela faz uma mudança que prejudica Corinthians, Vasco, São Paulo, porque vai ter que jogar numa data que não gostaria por conta da data FIFA também, prejudicou vários outros times. Essa é uma decisão da CBF, é uma piada, não tem como você achar a decisão da CBF normal. Mesmo o flamenguista mais fanático tem que olhar e refletir e saber que essa foi uma decisão que beneficia apenas Flamengo e Atlético Mineiro e prejudica todos os outros, inclusive quem nada tinha a ver com isso. Então, assim, o Marcos Braz tentou misturar os dois assuntos por conveniência e ele reclamar dessa arbitragem, para mim, não faz sentido algum. Eu, sinceramente, não achei pênalti na bola do Hector, que bateu no braço dele, achei normal. E tem um lance que o Vitão falou sobre o pisão do Wesley. Tem um lance para cada lado de reclamação, o resto foi normal, gente. Não tem nada a ver. Não entendi o Marcos Braz reclamar. Parece até que ele está querendo já preparar o terreno para o jogo de volta. Diga lá, Vitão. Bom, o que aconteceu é que o Marcos Real Madrid pode esperar Varaz. O conhecidíssimo e público mordedor de virilha é um fanfarrão, né? Porque em 2019, o Danilo falou de 300 jogos, tem 301, porque para falar de Corinthians e Flamengo, 2019, né, o Química Arena, gol do Gabigol na mesma linha. Foi dado. Ontem não foi dado.
Duvido que em 2019 e hoje alguém tenha certeza se entrou, se estava legal ou não. Nos dois casos, ninguém tem a menor ideia. Você põe a linha lá, você decide o que você quiser. Por isso que eu sou contra esse lixo sempre. Eu não mudo meu discurso quarto domingo, como o Barás mudou, como bem lembrou o Danilo em relação ao gol anulado pelo Flaco Lopes, que eu também até agora não sei se foi legal ou não. Então é isso, né? A pessoa muda o discurso e chamar de choradeira um escândalo. O que aconteceu é um escândalo inigualável e inédito na história do futebol brasileiro. A CBF consultou 4 times, 2 falaram não, ela prejudicou 2 para beneficiar o queridinho dela. Um time que luta para não cair, vai jogar depois da data FIFA na sua prioridade. Ficou claríssimo ontem, para quem duvidava com a do Corinthians, com a escalação do Ramon Dias, que na verdade é o brasileiro, para ajudar o Flamengo. É um escândalo absurdo, com um calendário que foi anunciado dia 5 de janeiro. Foi isso que aconteceu. E o Marcos Braz, eu não sei o quanto ele quer ganhar arbitragem no próximo jogo e quanto ele quer se eleger vereador no próximo domingo. Aliás, o que eu desejo para todos, flamenguistas, corintianos, torcedores de qualquer time, paulistanos, cariocas e brasileiros, é que no domingo votem melhor, que a gente precisa melhorar as câmeras legislativas do país do Iapoque ao Chuí. Espero que o carioca, o paulistano, torcedor do time que for, não gostar de futebol, votem melhor, que é um escândalo esse cidadão falar o que ele está falando, né? E falar normalmente. Bom, ele está no Flamengo, um time popular como o Flamengo, um time que representa milhões de pessoas, depois de morder um torcedor em público no shopping, para mim já é uma vergonha. E ele ter espaço para falar, então, eu acho vergonhoso. O Ferreira vai contra você. Fala o seguinte: vergonha é um time que deve 2 bilhões e continua na Série A e contratando jogadores caros. E geral. E ele acha legal e mexer no calendário para ajudar os Flamengo, ele acha legal. Não, e roubar o calendário e mexer no calendário, prejudicar, ele bate palma. Ele é o típico brasileiro. Graças a Deus eu penso diferente dele. E outra também, para você também, viu? É o Pablo. Pode vir. Vitor, o seu clubismo cega. O Corinthians pediu e conseguiu a mudança de datas em 2015. E foi o Flamengo outra e o falsa simetria. E a BGF é querer se beneficiar, jogar contra uma equipe desfalcada de metade do time para ter vantagem. Falsa simetria, mais o país da falsa simetria, uma picaretagem isso aí que estão falando, porque 2015 era Campeonato Brasileiro para o brasileiro, mudou a data, agora a CBF que organiza os dois e divulgou o calendário dia 5 de janeiro e não fez outras trocas para ninguém, consultou 4 times e o regulamento diz que quem tem que decidir é o mandante. O que aconteceu foi uma indecência, uma excrescência, uma coisa imoral, e se o Corinthians tiver vergonha na cara, não entra em campo. É nojento, asqueroso e deliberado em favor de um clube. Isso que aconteceu agora não tem nada a ver com 2015. As pessoas adoram, esse é o país da falsa simetria e das pessoas que não têm moral e justificam tudo pelo time que torce. Eu tenho nojo. Eu sou contra o VAR sempre, quando meu time é ajudado e quando é prejudicado. Eu gosto mais de mata-mata sempre, não é quando meu time é campeão ou quando é rebaixado. Agora as pessoas mudam o discurso quando interessa. Eu só tenho nojo desse tipo de pensamento.